Eu vou trazer um livro que eu achei ele muito, muito interessante. E fazia tempo que ele estava aqui, que eu estava querendo ler ele, e resolvi pegar ele para ler. É uma leitura muito rápida, é um livro bem interessante. É Bartleby, o Escrivão. E ele é um personagem muito, muito simbólico, sabe? E que fala muito para esse tempo muito louco que a gente vive sobre capitalismo, sobre o sistema de opressão, sobre essa barganha entre trabalho, entre o que a gente deve aceitar ou não fazer. Foi uma leitura bem interessante. Bartley aparece na porta desse escritório em Wall Street, né, o centro de negócios ali do mundo financeiro, e ele aparece lá no escritório desse procurador e não é feito uma entrevista, um vamos fuçar a vida. O cara estava atolado de trabalho, precisava de mais gente e contratou. Contratou ele como um escrevente, né, um copista que eles chamavam, para fazer cópia lá dos documentos, mas não é cópia da forma que a gente entende hoje numa máquina de Xerox. A cópia era feita manual mesmo dos documentos. Isso era o chamado do copista. O trabalho dele era basicamente isso. Só que o interessante de Bartley é que em determinado momento, o chefe começou a fazer pedidos normais, pedidos mesmo de trabalho, como, por exemplo, conferir um documento, que era um trabalho que eles faziam. Você terminava de fazer aquele documento, ficava você e outro funcionário, você lendo, né, falando, e o outro lendo para ver se batia, se tinha passado alguma frase, pulado alguma coisa. E Bartley começou a responder, simplesmente, quando o chefe pedia alguma coisa, ele simplesmente dizia, prefiro não, e voltava a trabalhar. O que eu achei muito interessante no prefiro, isso chocou muito, chocou tanto, isso é tão imprevisível que um funcionário faça isso porque quem trabalha normalmente precisa, que o chefe dele não soube o que fazer, né? Isso se repetiu algumas vezes e ele ficava sem reação, completamente sem reação. Ele não sabia como agir com aquele funcionário e Bartley foi ficando. Então, em muitos pedidos que ele fazia, Bartley, você pode ir na agência do correio, que ficava lá embaixo do prédio. E Bartley olhava, impassível no lugar dele, e só respondia, prefiro não, virava e voltava a fazer o seu trabalho e continuava lá impassível. Isso me lembrou muito eu acho que é o cerne aí desse livro, além de toda a parte que as críticas que ele faz ao mundo capitalista, a crítica que ele faz ao sistema de trabalho, a você precisar trabalhar para você comer, para você não morrer de fome. Mas é uma coisa que eu escutei há muito tempo numa palestra de Leandro Carnal, e que ele dizia que a gente não conhece o poder que a gente tem. Porque, por exemplo, você está no trânsito, era o exemplo que ele dava, e uma pessoa lhe xinga, seu filho dá pé, sabe? E se você sabe que você não é uma pessoa ruim, que sua mãe não é aquilo, não tem por que você se chocar, não tem por que você se irritar, não tem por que você pegar isso e beber e tomar para si. E Bartley dele dá uma lição disso muito grande, de que a gente não tem noção, muitas vezes, que o poder, primeiro que se irritar é um veneno, ter raiva, quem está se envenenando, quem está adoecendo é quem tem raiva. Aí eu vou dar um exemplo aqui das redes sociais, e que eu demorei a aprender isso até realmente aprender. Se a pessoa vai lá, um hater, por exemplo, e te ofende, te xinga, eu não tenho que ter raiva, isso adoece. Isso lhe deixa nervosa, isso atinge seus órgãos. A pessoa acha que não, mas o estresse causa um descontrole, ele adoece o seu sistema, o emocional ele adoece o corpo. E a gente não tem que tomar isso. A gente não tem que responder o hater. A gente não tem que se irritar. E com o tempo, quando começou a aparecer hater lá na minha outra, que sempre tem, né? Eu comecei a olhar para as mensagens e simplesmente ignorar. Eu passo, ou eu deleto. Se a pessoa me ofendeu, porque tem pessoas que ofendem com palavrões, que lhe ofendem de fato, eu simplesmente bloqueio a pessoa e sigo a minha vida. Tem dias que eu quero me irritar? Tenho, não sou perfeita, eu sou humana. Mas eu tento ao máximo simplesmente ignorar, porque eu não tenho que pegar essa taça e beber. E para mim foi a maior lição, foi um reforço desse livro, essa postura impassível de Bartley. E todo o decorrer do livro ele fala muito isso. Bartley ele passa dessa postura extremamente passiva no livro para uma mais ativa, e mesmo a postura ativa dele
Ele ali naquele pedestal onde ninguém atinge ele. Isso deixa todo mundo, isso movimenta muitas pessoas. O desenrolar do livro é muito interessante. Ele acaba, essa passividade dele, é ele que desestabiliza as outras pessoas. Ele desestabiliza todo mundo que trabalha com ele. Tem uma parte bem interessante, que o chefe, já sem saber o que fazer com Bartley, ele olha para outro funcionário e diz: o que é que você acha que eu faço com ele? E o outro funcionário: chefe, eu queria ir dar um soco nele, deixa eu dar um soco na cara dele. E o chefe: não vamos a tanto, entendeu? Ele dá muitas lições. Bartley é um personagem também que ele é misterioso. Ele não fala e não responde nada sobre a vida dele para ninguém. Ele é inacessível. Ele é indiferente. E quando você não deixa que as outras pessoas lhe acessem, lhe manipulem, ou que elas digam o que você tem que fazer, isso é assustador. Isso pode provocar diversas reações nas outras pessoas. Do ódio, a revolta, a medo, até a curiosidade. E às vezes até respeito. Isso vai depender muito da pessoa. Mas é assustador você lidar com o que você não conhece, porque você não sabe qual a reação vai sair dali. Ele é muito focado, é muito interessante o foco que ele tem, porque o chefe está ali, tá tentando puxar dele, e aquela frase dele também é uma frase que eu vou levar para a vida, né? Eu prefiro não. Bartley, você pode isso? Prefiro não. Vira e continua fazendo o trabalho dele. Muito, muito interessante. Ele parece ser frio, ele parece ser uma pessoa impassível, ele parece ser uma pessoa sem emoção, mas quando você termina o livro você vê que na verdade ele tem muita inteligência emocional e que a gente nunca sabe, a gente julga muito, mas nunca sabe o que é que o outro está passando, qual é a dor do outro. Outra coisa que demonstra um autocontrole emocional, que é muito interessante, que é uma lição muito interessante, é quando ele diz prefiro não. Se a gente comparar com o normal das pessoas no trabalho, quando você é pressionado a fazer alguma coisa e o chefe fica ali pedindo e pressionando e tentando falar com ele, e que ele diz esse impassível, prefiro não, e vira e continua trabalhando, e muitas vezes ele para até chegar ao ponto do livro que ele simplesmente diz que não vai mais fazer nada, mas continua indo lá trabalhar, mas para não fazer nada fica parado olhando lá para uma parede, sem fazer absolutamente nada. Ele simplesmente cisma: eu não trabalho, eu não faço mais nada a partir de agora, mas também não deixa o emprego, ele vai todo dia. Isso é enlouquecedor. Só que a grande diferença no comportamento dele é que ele não fala de modo agressivo, ele não fica brigando, ele não se desestabiliza, ele não fala: eu não vou fazer por isso, eu não quero, eu não posso, eu não dou conta. Ele simplesmente diz: prefiro não. O prefiro não é uma questão de escolha, ele está escolhendo não fazer. Não é porque uma questão de não posso, eu estou sobrecarregado, não existe outros motivos. É uma preferência dele. Então, e a passividade e a forma que ele fala é, de fato, enlouquecedor para as outras pessoas. E controle emocional é também inteligência emocional. E é uma forma de você se rebelar. É claro que vai ter consequências. É claro que se rebelar contra o sistema traz consequências. É claro que ele vai sofrer consequências, né? Mas tudo tem um preço. O livro é incrível. Essa edição da Antofágica é capa dura. E tem outro ponto aqui muito interessante dessa edição, é que as páginas, ela foi escrita como se fosse, como eles são copistas, em máquina de datilografia. Uma página, ela tá ok, foi o que eu fui percebendo. A outra página se repete, elas são iguais. Então, praticamente, você tem de leitura a metade do livro. A sensação que eu tive é que ele estava preparando o documento, estava datilografando, errava, repetia-se a página correta. Quando chega e tem as partes que... Quando chega nessa parte aqui, ó, a parte eu acredito que é tudo muito simbólico nesse livro, que era a parte que Bartley já não queria fazer trabalho nenhum. Enfim, recomendo muito, achei muito interessante, é uma leitura que lhe bota para pensar e que é um livro que com tempos e tempos a gente revisita para refletir mais sobre as coisas que a gente viu sobre esse personagem tão interessante.